Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. É uma alegria nós estarmos aqui para essa aula especial que a gente vai ter na nossa escola bíblica dominical sobre as heresias do catolicismo romano. Como é que vai se dar a nossa aula, irmãos? Nós vamos hoje estar concentrados em fazer uma breve introdução para pontuar algumas coisas que são importantes, dando um primeiro passo, em algo como seria um prolegômeno, anterior à introdução. Depois a gente já vai passar direto para estar falando sobre 6 heresias que eu elegi para que a gente pudesse estar comentando, pensando na resposta apologética, naquilo que vem a ser um problema diante das Sagradas Escrituras. No decorrer da aula, nós não vamos ter um tempo especial reservado para perguntas e respostas. A gente não vai ter um tempo no final para perguntas. Durante a aula, você pode levantar a mão e perguntar: pastor, isso aqui, e o que a Bíblia fala sobre essa situação aqui, e esse assunto aqui, ok? É sabido também que nesse tempo que nós vamos ter, não é possível, porque são muitas, tratarmos de todas as heresias, ou todos os aspectos que envolvem problemas bíblicos acerca da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é possível, Nós temos muita literatura, nós temos algumas literaturas mais práticas. Eu trouxe até uma aqui para mostrar a vocês, de uma série que é muito interessante para que a gente possa ler. E tem a própria análise dos documentos, e que em muitos casos não foi feita, Então, assim, para fazer uma análise, precisaríamos debruçar sobre esses documentos, e o tempo para que a gente pudesse analisar e para que nós também pensássemos biblicamente sobre as questões que envolvem os problemas teológicos, doutrinários, eles seria muito mais do que uma aula, Então, essa aula, ela tem o objetivo de apresentar, ainda que sejam os primeiros passos, um conteúdo que atenda a nos instruir a respeito de respostas que a gente deve ter quanto a algumas questões. Eu já vou trazer como exemplo aqui para você. Por exemplo, a fonte de autoridade bíblica, o papado, a missa, que é chamada de Eucaristia, o mariocentrismo, que às vezes é uma coisa que é o que mais pega para os cristãos pensarem sobre isso, os livros que são acrescidos e como a igreja se relaciona com isso, de onde surgiu isso. A gente vai estar pensando sobre algumas dessas heresias. Mas para que a gente possa começar, vamos orar? Eu convido você a fechar seus olhos, para que nós nos dediquemos em oração pedindo a santa iluminação do Espírito Santo de Deus. Bondoso Jesus, eu peço-te, ó Deus, que o Senhor nos abençoe essa manhã, ajudando-nos a compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, com a preocupação assertiva que o apóstolo Paulo nos pontuou quando escreveu Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Não há outro evangelho. Nos ajuda a compreender as verdades eternas e julgar tudo aquilo que está à nossa volta, com o interesse de nos voltarmos ao Senhor. Obrigado por esse tempo, em o nome de Jesus, amém. Os slides que nós temos aqui é só para nos apresentar tópicos cronológicos do que nós vamos estar falando na aula. O material, que é um pouco mais exaustivo, é o que eu produzi, tá aí, E você tem acesso a ele. Já foi disponibilizado, Matheus, o material para o pessoal? Disponibilizado. Tá? Pronto. Esse material vai ser disponibilizado. Esse material eu escrevi para a nossa aula de hoje, e ele tem aí todos os tópicos, as referências bíblicas, os documentos da Igreja Católica que falam, os documentos de concílio que falam aquilo que eles acreditam, tá? Mas vamos por partes. A primeira delas, vamos introduzir o assunto aqui. Deixa o Matheus enviar, Envia aí, Matheus, que é importante você ter acesso a isso. Está no grupo de avisos, irmão? É o grupo que todo mundo está. Tem alguém aqui que não está no grupo de avisos para ter acesso? A senhora está? Eu estou. Tá? Você está, Fabrício? Pronto. Alguém caminha para Fabrício? Tem um contato de Fabrício aí? Luiz, tem um contato de Fabrício? Avisos, mas eu mando nos tijolos. Pronto. Vou pegar aqui.
Vamos lá. Seguindo. Então a gente vai falar sobre as heresias, tá? Pode passar aí, Mateus. A Igreja Católica Romana, ou o catolicismo romano, é um dos 3 ramos do cristianismo que, com os protestantes e ortodoxos, formam, sem dúvida nenhuma, o maior grupo dentro do cristianismo. É uma religião que influencia profundamente o mundo ocidental e a humanidade de modo geral. Você pensa, por exemplo, na cronologia histórica dos fatos, os grandes movimentos mundiais recentes estão muito envolvidos com o que acontece com a Igreja Romana. Tá? A gente pode citar de maneira paradigmática para arte, filosofia e outros assuntos a Reforma Protestante, que é um movimento dentro da fé cristã, né? Quando eu falo fé cristã, nesse momento, fé cristã, tá? Não pense em nós ou o exercício da nossa fé aqui na igreja. Infelizmente, em nome de sua história e tradição, o catolicismo romano, olha a expressão que eu utilizei, sacrificou o autêntico evangelho. É importante frisar que há muitas doutrinas em comum entre os cristãos evangélicos e os católicos romanos. Alguém sabe me dizer uma doutrina comum entre nós? Algo que a gente cria de maneira comum. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em alguma medida, essa expressão do batismo, sim, né? Agora, o que o batismo representa? O credo apostólico, muito bom. O credo apostólico, sem dúvida, sim. Sim, Tem mais alguma outra doutrina? Por exemplo, as implicações às vezes são diferentes, né? Porque eles interpretam segundo a luz da própria igreja, que a gente vai ver isso, o magistério da igreja. Então, a Trindade é uma doutrina que nós temos em comum, né? A compreensão da pessoa de Cristo enquanto Deus e homem é uma compreensão comum. Em alguns momentos da história teve tempos heréticos, mas de maneira geral é uma compreensão comum. A doutrina do Espírito Santo. Como? A doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, né? Pronto. Avancemos. Elas são delineadas por diferenças que em alguns assuntos são acentuadas, como por exemplo a questão da salvação, né? E em outros menos divergentes, como a união hipostática de Cristo, né? Cristo ser ao mesmo tempo homem e ser Deus. Mas não esqueçamos que, e aí eu usei uma frase de Lutero, pode passar, Mateus, por favor. Uma união que sacrifica o evangelho é maldita. E aí vem a pergunta, quais algumas das principais heresias do catolicismo romano? E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, no que foi o movimento da Reforma Protestante. Quando Lutero promulgou, né, com o ato de escrever as 95 teses, que lembrem-se, os 5 solas estavam lá? Não. Quando Lutero fixou as 95 teses na porta lá do castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele não desejava romper com a igreja. E isso, inclusive, é um ponto que a gente vai analisar. Porque a igreja católica, e eles fazem questão de promover isso, é a igreja mais antiga, é a igreja verdadeira, a igreja que foi fundada. Isso é falso, isso não é verdadeiro. A intenção de Lutero, e essa é a compreensão bíblica saudável e razoável, era de que a igreja do Senhor havia se afastado das verdades doutrinárias. Porque qualquer grupo de pessoas, com o decorrer do tempo, às vezes um pastor que não se prepara como deveria, a igreja esfria espiritualmente, vive um tempo de apostasia, surge alguém, recebe influência cultural, tem dificuldade de lidar com a questão contextual das Sagradas Escrituras e com o seu tempo, enfim, por algum motivo afasta-se do Evangelho. Não estou dizendo que isso é correto nem bom, estou dizendo que isso pode acontecer. E
Vendo isso, ele compreendia que havia necessidade da reforma da igreja. A proposta, então, era levar ou pensar na reforma. Se você lê as 95 teses, você vê que a ideia de Lutero é um movimento interno, não de rompimento, né? E aí, quando há, em 1517, esse movimento, a gente tem um rompimento que não é imediato, né? Sendo que a igreja verdadeira que continua não é a romana é apóstata. A igreja verdadeira que continua é aquela que assumiu que haviam erros e que havia uma necessidade de voltar às Sagradas Escrituras. E esse povo não é um povo de um lugar físico. São as testemunhas de Deus que estão espalhadas pelo mundo, né? Quando a gente, inclusive, pega a história da igreja antes de 1517, nós vemos que dentro desse momento que a igreja era uma só, haviam homens que discordavam do papado, haviam homens que lutavam pela sã doutrina, haviam homens que foram mortos por causa do verdadeiro evangelho. Então, a igreja do Senhor, a gente vai ver isso mais à frente, mas é importante frisar, sempre existiu, e não é a igreja romana que é esse povo, tá? A igreja romana é a parte herética da igreja que continuou, que resolveu não abandonar as falsas práticas que foram aderindo à medida que o tempo foi passando. A gente vai citar algumas delas aqui. Mas vamos começar com aquele que eu considero ser o principal problema, que é a nossa premissa enquanto cristãos e que não é uma premissa para católicos romanos, que é a questão da fonte de autoridade bíblica, ou a fonte de autoridade. Quando nós pensamos em fonte de autoridade, nós estamos falando sobre o que, irmãos? Nós estamos falando sobre o lugar de onde parte aquilo que reconhecemos como o detentor das premissas autoritativas do que devemos ou não fazer. E nos sujeitamos a elas, como sujeitando-nos ao próprio Deus. O pastor é essa fonte autoritativa? Não. O pastor só deve ser ouvido, inclusive, se ele pregar o evangelho. Naquilo que o pastor não prega o evangelho, ele deve ser ouvido? Ele deve ser, o conteúdo de sua fala é amaldiçoado. Pastor não é revestido de unção sem pregar as escrituras sagradas. Pastor que não prega as escrituras sagradas está revestido de Satanás, né? Porque é Satanás que leva ao engano. Então, de maneira nenhuma, nós devemos compreender que a fonte de autoridade para os cristãos são as Sagradas Escrituras, e isso é amplamente reconhecido tanto no Evangelho como nos principais pregadores da igreja. A esse respeito, quando nós pensamos na igreja romana, há uma diferença que é substancial, e no material que vos escrevi, você vai perceber que a igreja romana afirma que a Bíblia, por si só, ouça, não constitui todo o campo de conhecimento de Deus e que, por isso, a Bíblia deve ser suplementada pelos ensinos da tradição. Olha que afirmação perigosa. Vamos ver isso nos documentos da igreja? Não, pode passar, Otávio. A próxima, isso aqui foi o que eu acabei de ler. O documento da igreja está no material que eu enviei aí, ó. Isso aqui é um catecismo da Igreja Católica. As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Aí tem a referência, Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, editora Vera Cruz, LTDA, primeira edição, agosto de 1976, página 162, resposta à pergunta 870. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela entende que onde nós aprendemos sobre Deus, onde nós temos a fonte autoritativa de Deus, é nas Sagradas Escrituras? Sim, mas também aonde? Na tradição. Aí ela vai explicar o que é a tradição. Vê só, respondendo à pergunta de como ter consideração à tradição, foi dito que a tradição, olha só, deve ter-se na mesma consideração em que se tem
a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, onde está escrito, Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, editora Vera Cruz, LTDA, primeira edição, agosto de 76, página 162, resposta à pergunta 887. Sobre a tradição e o que a tradição abrange, a Igreja Católica diz no material que escrevi, tá no slide, que esses documentos estão todos aqui. A tradição, olha que afirmação herética, irmãos. A tradição é a palavra de Deus não escrita. A tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus, pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século, e a gente vai ver uma expressão agora que está muito relacionada a como a igreja se coloca diante dos seus fiéis, por meio da igreja, até nós. Ou seja, a igreja ela é colocada como um meio pelo qual Deus ele se comunica com o seu povo, e isso ela coloca não como sendo a pregação do evangelho, isso ela coloca como sendo aquilo que ela reconhece como as práticas que foram incorporadas à própria história da igreja. Exemplo disso, por favor, alguém me lembre aí um exemplo de tradição da Igreja Católica Romana. A procissão, por exemplo. O que mais? As novenas. Quando nós entendemos que isso é tradição e fazemos a leitura do catecismo, lembra do que eu expliquei o que é catecismo? É uma ferramenta, para quê? Para memorizar as verdades quanto àquela fé. Aquilo é o que aquelas pessoas acreditam, tá? Aquilo é o que aquelas pessoas acreditam. Eles estão dizendo que uma procissão, a prática da procissão, a novena ou qualquer outro desses elementos litúrgicos que fazem parte do arcabouço da tradição, eles são considerados como palavra de Deus. Eles devem ter a mesma consideração, ou seja, o mesmo valor que a gente deve dar às Sagradas Escrituras, a gente dá a esses movimentos de tradição. E for dos pecados, das padres? Tem, por exemplo, que é um outro ato, né? Pode falar, meu irmão. Lembrar que quando eles falam igreja aí, são sacerdotes. Eu vou chegar lá. Não é a comunidade. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá porque a Igreja Católica faz uma distinção, tanto que é cânon da Igreja Católica. É incorporado na vida da Igreja a ideia de que não se deve estudar a Bíblia livremente. Ninguém pode estudar a Bíblia livremente. Isso, inclusive, foi um dos maiores problemas para a Igreja cristã, que teve como seu primeiro ato, quando houve o movimento da Reforma, a tradução da Bíblia, para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Quando se fala sobre igreja, essa é uma ponderação muito importante, ele está falando sobre os oficiais da igreja, todos aqueles que em alguma medida são treinados, tá? Ou estudados e incorporam a vida da igreja. Aqueles que fazem parte da comunhão da igreja são chamados de leigos, que recebem a Eucaristia, por exemplo, e tornam-se parte, naquele momento, da comunidade de fé e incorporam o sacrifício de Cristo. Mas essa questão da missa é um problema mais sério, e eu inclusive quero levantar aqui um problema para você que já foi à missa, ou missa de sétimo dia, tá? Para que a gente reflita sobre esse ponto, porque é um problema muito sério, mas a gente vai ver já já. A igreja ainda esclarece, dá uma olhada aí no seu material produzido, apostila. Os ensinamentos da tradição acham-se principalmente onde? Nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé. Santa Sé é o pontífice, tá? E as ações dele. Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Ou seja, para um católico romano, tudo isso aqui tem o mesmo peso de um versículo da Bíblia. É por essa razão, por exemplo, que quando nós vamos conversar sobre as Sagradas Escrituras e dizemos assim, olha, na Bíblia diz que você não pode ter
um ídolo, que você não pode rezar, que isso para ele não é um problema, porque a Bíblia tem o mesmo peso do que um papa escreveu em uma bula papal, entendeu? O que um papa, o que um concílio ele prescreveu tem o mesmo peso do que as Sagradas Escrituras. Então eles não consideram como algo que em algum momento pode na consciência dizer, eita, a Bíblia proíbe isso, porque eles entendem que a Bíblia ela não é um documento primário, ela é um documento secundário. A igreja é um documento primário. Foi a igreja que produziu a Bíblia. Foi a igreja que escreveu a Bíblia. Então a igreja pode alterar a Bíblia. E foi isso que inclusive aconteceu logo após a Reforma Protestante, com o acréscimo dos livros apócrifos. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Sabemos, irmãos, essa é uma pequena defesa apologética. A gente vai pensar... Pode passar aí, Mateus, por favor. Sabemos que toda instituição possui suas tradições, usos e costumes, e que em alguns casos essa tradição é salutar. Vamos abrir nessas referências, 2 Tessalonicenses 2,15. O porquê eu estou falando isso? Porque não é o fato da tradição ser um problema que toda tradição é um problema. Veja, por exemplo, que nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Pastor, Oi? eles usam esses versículos para representar justamente a base da tradição deles. Até a Bíblia mesmo fala de tradição. Perfeito. A Bíblia fala de tradição. E em nenhum momento é um problema a gente ter tradição, mas a tradição ela precisa ser julgada à luz das Escrituras. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Olha o que diz o verso 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Ou seja, não há uma recomendação bíblica de que nós reconheçamos que existem hábitos, processos que foram construídos ao longo do tempo, uma tradição de fé, que seja um problema. Nós temos tradições de fé. Vamos dar um exemplo? Apresentação das crianças. A ideia da comunhão como pertencente ao culto. O culto na Bíblia, esse é um assunto que nós não vamos nos ater, que a gente vai falar da missa, né? E colocar alguns problemas bíblicos em relação à missa. Entretanto, a Bíblia sugere-nos que o culto cristão ele deve ser simples, acessível e que principalmente o culto, e essa é uma diferença substancial do culto para a missa, vocês já me ouviram falar isso na igreja, o culto é prestado por quem? Por toda a igreja. A missa é prestada por quem? Pelo padre. Quem está na igreja não oferece culto a Deus. Quem está na igreja literalmente assiste o que está sendo feito. O culto cristão não é assim. No culto nós participamos ativamente. O culto é prestado pela comunidade. A comunidade de santos oferece a Deus culto. Compreendeu? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo é tudo que Paulo ensinou, né? E por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. E aí a gente deve levar em conta que tradições são essas. Quer um exemplo da tradição que a gente vai ver em Coríntios? Inclusive, um pouco mais à frente aqui, ó. Volte seus olhos para o verso 23 do mesmo capítulo. Diz assim: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês. Que tradição é essa? Como a ceia é feita?
Quer uma observação interessante? Que nesse sentido é até pecado, por não repetir assim. Quando nós recebemos um texto como esse do apóstolo Paulo, Paulo está delimitando como a ceia deve ser praticada. E aí ele faz várias observações. Algumas delas nos permitem ter uma reflexão mais ampla. Quer um exemplo? Se na ceia a igreja quiser promover um jantar, não é um problema no dia da ceia. E em um determinado momento, separar os elementos que representarão a consubstanciação a consubstanciação dos elementos, né? Aquela substância, ela está ligada a Cristo, não fisicamente, né? Ela representa a obra de Cristo, tanto o vinho, o suco de uva que nós usamos, como o pão. Por exemplo, nesse sentido, é possível fazer ceia online? É heresia ser online, não existe isso. Uma igreja que pratica ser online, ela está praticando o movimento herético. Não é possível fazer ser online, não é possível. Biblicamente não é possível. Esse é um rompimento da tradição bíblica. A tradição, ela não extrapola os limites bíblicos. Por exemplo, a gente lê Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante, que é tipificado como o movimento da igreja. E aí ele fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, né? Isso aí é um aspecto de tradição. A igreja deve agir assim, deve perseverar na pregação do evangelho. A igreja deve se preocupar com as necessidades uns dos outros e repartir o que tem, como uma grande família. Percebe? Existem boas tradições. Qual é uma boa tradição que foi colocada até como um elemento aqui da Igreja Católica? Aí não é da Igreja Católica, né? É nosso também, né? Mas é da Igreja Católica. Catecismo, a ferramenta. Catecismo é uma ferramenta. Catecismo tem em si, não é uma doutrina. O catecismo é uma ferramenta. Nós temos o nosso catecismo, percebe? Até o missal, uma dessas tradições que a Igreja Católica mantém, que o padre é obrigado a rezar a missa daquele jeito. Exato. Com aquelas palavras sacramentais. Perfeito. É. Lá é latim, né? É. E aí tem o Vaticano II lá e fala diferente. Muito bom. Uma outra tradição, o credo apostólico. Os cristãos não são acostumados a repetir o credo. Por que o credo foi criado, irmãos? O credo apostólico. O credo foi criado para que de maneira breve a gente conseguisse dizer no que a gente acredita. Quais são os elementos importantes da nossa fé? Não, o credo. Mas é tipo catecismo, deve poder ter É porque o catecismo pressupõe a catequese, que é a ideia de ser treinado e envolver uma dinâmica de pergunta e resposta. O catecismo é aquele trecho que resume e que o credo, ele não tem nenhum problema, tá? O credo é um documento histórico válido para nós também, nós só não temos a prática de utilizá-lo. É uma mudança de termos, né? Porque eles falam que o Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Aí a gente coloca na Santa Igreja Universal. Porque a gente, infelizmente, quando pensa em católico, pensa no romano. Católico não é romano, católico é universal. A palavra católico significa todos. Nós somos católicos apostólicos. Nós somos católicos apostólicos, não somos católicos romanos. Então, a termo mesmo não seria nenhum problema, mas a gente faz essa diferenciação para ninguém se confundir quando repetir. Só uma curiosidade, o credo apostólico, ele é enunciado logo no começo da missa. Antes do miserere, né? Que é aquele ato de contrição. Eu esqueci o meu missal. O meu não, né? Eu tenho um missal. Eu ia trazer para os irmãos darem uma olhada. Faça uma na internet. Eu ia trazer para os irmãos. Eu tenho um físico, né? Que tem lá ia trazer para vocês darem uma olhada. Mas enfim, vamos avançar. No entanto, irmãos, quando essa tradição contradiz as Sagradas Escrituras, ela deve ser completamente rejeitada. Vamos fazer a leitura de 1 Pedro 1,18. Diz assim:
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, a tradição, ela tem um aspecto que pode ser positivo, mas não necessariamente o é, porque o meio pelo qual nós nos basilamos, nós nos fundamentamos é Cristo e a sua vida revelada no Evangelho. Qualquer coisa, em qualquer medida, em qualquer sentido que ferir o Evangelho deve ser considerado como maldição. Não tem outro nome. Maldição. Ainda que faça chover milagres, ainda como Paulo escreveu aos Gálatas, que seja um anjo que venha. Imagine um homem, né? Um anjo que venha e diga algo, qualquer coisa que for acrescida ou retirada do Evangelho deve ser considerado maldição. Não tem outro nome. Quando você está ouvindo alguma coisa que é diferente do Evangelho de Cristo, você está sendo amaldiçoado. Aquilo faz mal a você, porque tudo que você conhece torna-se parte de você. Percebe? Se você é instruído em uma fé errada, equivocada, aquilo planta sementes em sua mente e o conduz a determinadas práticas que ferem o Evangelho. E a gente tem que ter com muita clareza algo que é importante, irmãos. Se não é de Deus, tem alguma entidade neutra? Se não é de Deus, é de quem? Se não é de Deus, é de quem? Vocês percebem isso? Às vezes a gente olha para uma heresia e fica... não é tão feia assim, né? Se parece... Não. Se não é de Deus, não tem uma alternativa. Se não é... Vou repetir, acho que é a quinta vez. Se não é de Deus, é demoníaco. É demoníaco, não vem do Senhor, né? É doutrina de demônios. E o problema disso é que quando nós olhamos para essas coisas, e esse é um dos problemas da heresia, a heresia ela não é completamente errada, ela é imprecisa. Ela é imprecisa, ela só precisa ser imprecisa para levá-lo ao engano, percebe? Como o grau, você altera um grau e à medida que o tempo passa, essas linhas vão ficando muito distantes. O irmão Son tinha pedido para falar. Uma dúvida, pastor. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quando Cristo me chamou para o Evangelho, eu não consultei em carne e sangue, ele estava conosco também. Qual é o verso, irmão? Eu não sei, eu não leio, mas tem o que ele está dizendo. Veja o verso aí para a gente ler. Aí ele está falando justamente dessas tradições que não, quando ele diz que quando Cristo me chamou, eu não consultei em carne e sangue. Eu chamei dessas tradições que não levariam a palavra de Deus. Eu prefiro responder depois que a gente lê. Mas sempre que Paulo fala sobre o que... Mateus 16, 17. Mateus? Capítulo 16, versículo 17. Jesus lhes disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram. Não, é porque ele está falando de Paulo. Paulo que não consultou carne e sangue. Eu entendi. Mas assim, geralmente quando Paulo fala sobre isso, ele está falando da tradição de fé que ele veio, que ele teve um treinamento de fariseu, né, quanto à lei. Então, eu não sei o texto, quando você encontrar, você fala, a gente lê, mas deve estar tratando sobre isso. Pode falar, irmã. Eu quero só fazer um adendo, como o professor falou, que em 2 João, ele refere-se justamente ao fato de a gente não fugir das Escrituras, quando ele afirma, né? 2 João 4 ao 12. Deixa eu ler aqui para o pessoal que vai assistir depois poder... 2 João 4 ao 12. Versículo 4, né? Ao encontrar... Eu vou ler aqui por causa da transmissão. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrarei, pois eles estão andando na verdade com o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora... Não como se estivesse escrevendo um mandato novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, o anticristo. Uma coisa aqui, tá?
A Bíblia, ela coloca com muita clareza, no livro de Apocalipse, nos outros textos que Paulo ou João tratam sobre o anticristo, que o anticristo é aquela figura que leva ao engano com a pregação do evangelho. É por isso que algumas tradições de fé, confissões de fé, por exemplo, a igreja presbiteriana considera o Papa como anticristo, né? Não o que está sentado à cadeira, mas hoje eles colocam dessa maneira, o cargo de pontífice, né? É o anticristo. Por quê? Porque ele está usando o que ali? A Bíblia, o Evangelho. Nós vamos ver isso mais à frente, que eles o consideram como o representante visível de Cristo, né? Então, assim, o santo vigário, ou seja, aquele que cumpre um papel de intermediação entre o povo de Deus e Deus, né? Ou seja, ele é, a termo de características, o anticristo. Por quê? Porque ele está usando o evangelho, levando a pessoa ou as pessoas ao engano. Vamos avançar aqui, irmãos, por causa do tempo. Acho que o texto que o irmão São Paulo foi Gálatas. Só que acho que a versão é diferente. Calma. Deixa eu ler aqui por causa da transmissão. Gálatas. Capítulo 1, capítulo 11. Diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Aqui ele já coloca, né, que é a tradição que ele rompe, e que quando ele diz isso é porque a conversão de Paulo foi com o próprio Cristo, né? Cristo apareceu para ele, né? E aí iniciou aquele tempo, e depois durante vários momentos apareceu para ele e o preparou ao apostolado. E pastor, termine lá a leitura, porque a parte final, do 10 ao 12, é onde entra justamente como o senhor... Então deixa eu fazer aqui a leitura, vamos lá. Se alguém chegar a vocês e não trouxesse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. A ideia é o acolher dessa doutrina, tá? Não é simplesmente receber uma pessoa, mas é você, por exemplo, dizer assim, o pessoal do Testemunho de Jeová, e recebe o pessoal e eles ficam pregando para você, e você ouvindo, e você conversando, né? Ou até mesmo, e eu considero assim, tá, irmãos? Eu considero assim. Você ir a uma celebração de uma outra determinada religião, né? Claro que cada caso nós precisamos conversar para poder tratar das circunstâncias, mas a termo, um cristão, quando participa de um evento, ele está concordando com aquilo. Você vai para a igreja por quê? Porque você concorda com aquilo. Você está lá ouvindo sentado e você vai estar recebendo aquilo. Então, assim, isso não é possível biblicamente, né? Não é possível biblicamente. Claro que em um determinado momento pode ser que você esteja em algum ambiente que você escute, né? E aí você possa se posicionar, ou em alguma medida você não está concordando com aquilo, mas de maneira geral, essa é uma reflexão que precisa ser feita, a nossa participação em momentos que há celebração e momentos de fé de uma outra religião. Católicos não são cristãos, tá, irmãos? Não são cristãos. Pode falar. Especificamente, em alguns momentos, eu tinha a aula sobre história do cristianismo, o professor, o Elton, ele afirmava, eu não vou lembrar agora especificamente os momentos, mas que justamente a Igreja Católica, por ela ter um contexto político muito grande, né, principalmente antigamente, ela justamente usava das outras religiões para criar pontes políticas e assim, por exemplo, criar santos da Igreja Católica que também permanecem em outras religiões. Isso acontece na missa. A missa é cheia de elementos que são pagãos, né? Assim, cheio de elementos ritualísticos que não procedem das Escrituras, que são elementos estranhos à fé. Um desses, por exemplo, são os cultos aos mortos, né? Isso não é prescrito em lugar nenhum das Sagradas Escrituras e é colocado com uma leveza por causa do costume e do hábito muito grande, que são as chamadas de missa de sétimo dia e assim sucessivamente. Aquela é uma celebração em favor do morto.
né? Então isso é um problema muito sério, né? E isso não é uma prática. Em nenhum momento das Sagradas Escrituras você enxerga isso. A título de doutrina, isso, por exemplo, não poderia, isso por si só já não poderia enquadrar o catolicismo, que bebeu dessa parte, né, de puxar outras religiões para dentro como uma seita ou algo tipo. Por óbvio, mas isso não é um problema, porque você tem outros documentos católicos que asseveram, que asseguram e que colocam práticas assim como corretas. Então, entendeu? É como se ele dissesse assim, nesse tempo não havia essa compreensão ainda, mas aí veio o Papa e adicionou isso, então agora está tudo certo, compreendeu? É uma curiosidade que eu coloquei para a gente ter essa percepção de como eles enxergam a autoridade bíblica. No Concílio de Trento, em 1543... no século XVI, eles declararam que a Bíblia só poderia ser verdadeiramente entendida à luz da tradição e do magistério da Igreja Católica Romana. Ou seja, não poderia existir uma compreensão. Para um católico, você não pode, literalmente, tá? Se você é um leigo, fazer isso aqui, parar para ler sua Bíblia. Isso não é possível, tá? Não é possível pela doutrina, isso é errado. A prática de um leigo buscar as Sagradas Escrituras, ela não é correta, porque ela deve ser pensada, refletida a partir de quem? Da igreja. A igreja é o parâmetro intermediador, tanto que eu vejo até alguns movimentos recentes diferentes, mais voltados para influencers, né, que querem mudar a imagem da igreja, mas isso é o documento oficial da igreja, tá? Que assim, para que você tenha acesso ao Evangelho, você precisa ter o acesso ao Evangelho a partir do magistério ou da tradição da igreja, tá? Nós cremos, por outro lado, e sustentamos a afirmativa de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus e por essa razão ser dever de todo homem ler e examinar as Sagradas Escrituras. E existem diversos textos, eu coloquei alguns deles aí, que corroboram com essa afirmação. Vamos avançar um pouquinho, senão só vou falar de uma heresia, são 6, né? Não vai dar tempo, a gente já sabe. Vamos lá. A segunda afirmativa é a igreja através dos séculos. Essa é bem breve, é um comentário que eu quero fazer. Eu até ia colocar isso como uma parte de prolegômenos ali, de antecede a tradição, mas depois eu coloquei como uma heresia, porque eu entendi que enxergar-se dessa maneira é um problema, que inclusive a gente precisa ter zelo também como isso, enquanto a isso. Não cremos, pode passar? Não cremos na teoria de que a igreja tenha se apostatado. A igreja não se afastou. Na história vemos que sempre houveram pessoas que lutaram pela verdadeira fé, rejeitavam a autoridade papal e o padrão imposto pela igreja. Estes eram a igreja de Jesus Cristo. Deus sempre tem testemunhas na terra. Então a Igreja Católica Romana não representa a Igreja de Cristo. Inclusive, nós somos uma parte da igreja local. Se de igual modo a gente achar que nós somos a Igreja de Cristo, a gente vai incorrer no mesmo erro, né? A Igreja de Cristo é representada por todos aqueles que creem em Jesus com o seu coração e que a gente não consegue ver, a gente não sabe onde estão essas pessoas. Vocês acham que todo mundo que está dentro dessa igreja está salvo? Por óbvio, não. Vocês acham que vocês conhecem todas as pessoas que estão salvas e que vocês vão identificá-las pela prática? Por óbvio, também não. Como, por exemplo, é o caso do ladrão na cruz. Nós não sabemos, mas esse grupo de pessoas que permanecerá fiel, que Deus que sonda o coração e vê quem são, essas pessoas são a igreja de Deus, as testemunhas do Senhor, percebe? Nós, igreja, enquanto instituição, ouça-me com atenção, atenção para você não ter dúvida. Devemos julgar nossa prática. 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 Devemos julgar nossa prá
Devemos, irmão. Ninguém pode achar que a gente está simplesmente fazendo o que é certo porque é o certo. Não é assim que acontece. Nós devemos parar para refletir sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo, se estamos, por exemplo, dando uma prioridade correta. Um movimento que a gente tomou recentemente atestou isso. A gente estava conversando, quero que você ore, a gente está se organizando para ampliar a nossa igreja, e aí foi levantado, né? E aí os pastores, eu, pastor, os outros pastores, disseram, a gente não pode se preocupar com isso. Porque qual deve ser a preocupação de um pastor? Primária. É ajudar os pobres e necessitados? Não é. Qual é a prioridade de um pastor? Pregar o evangelho. A coisa mais importante que enquanto pastor eu tenho que fazer é pregar. Depois vem o resto. Então, eu inclusive vou ser cobrado a Deus por isso, pelo estar aqui para aconselhar, para sentar, para conversar, para conhecer o coração, para orientar. É isso que me cabe, percebe? Se a igreja não fizer isso, está errado. Se o pastor não buscar isso, está errado. Se a igreja, por exemplo, entrar, que é muito comum isso acontecer, numa perspectiva ali de trabalho social, engajamento social, ajudar, que nada de ajudar é errado, não. Eu me refiro só na perspectiva de prioridade. A igreja pode terminar como uma ONG. A igreja não existe para prioritariamente isso. A igreja existe para prioritariamente pregar o evangelho e estimular os seus membros a fazerem isso. Aí não tem problema nenhum. Os membros nas suas vocações, com os recursos, e o recurso também da igreja abençoar as vidas das pessoas, ajudar. Mas se a igreja perde isso, ela perde aquilo que ela foi chamada para ser, proclamadora da verdade. Percebe? Proclamadora da verdade. E verdade não se prega, não se prega praticando boas obras. As boas obras atestam a proclamação da verdade. A proclamação da verdade só se dá de uma maneira, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia e explicando a Bíblia. Uma igreja que não faz isso não é uma igreja séria, sadia e verdadeira. Tudo começa pelas Sagradas Escrituras. Uma igreja tem que ser um lugar onde se abre a Bíblia, se lê a Bíblia, se explica a Bíblia. Amém? Abre a Bíblia, lê a Bíblia e explica a Bíblia. Avancemos. Essa só é uma percepção para que a gente entenda que a igreja, ela não é representada. A igreja do Senhor Jesus, ela é representada, tem uma postulante física. E a igreja romana ocupa esse lugar. Falso. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja universal, não do reino de Deus, tá, irmãos? Vocês entenderam, né? A piada? É a igreja de todos os crentes que estão aqui na Igreja Batista Reformada, estão em outras igrejas e conheceram agora o Evangelho e às vezes não tem a mesma dimensão e profundidade de fé, mas tem um coração em Cristo, percebe? Isso não tem uma representação física, né? A Igreja Católica Romana não ocupa esse lugar. Chegaremos ao último ponto que a gente vai continuar na semana que vem, Mateus, pode ser, que não vai dar tempo, né? Faltam 4 minutos para as 10 horas. A missa católica. Nós temos problemas sérios na missa católica. Exemplo, o paganismo expresso nos ritos. Pode passar. A não centralidade das escrituras. Na igreja católica, você pode até não ter pregação, por exemplo, né? O evangelho, né? A pregação na missa, na verdade, ela é chamada de homilia. Exato. Só que ele existe antes a leitura ritualística, tanto do Antigo Testamento como a proclamação do Evangelho segundo o cargo de Paulo. Porque assim, a questão da missa central, e a gente não vai se dedicar a fazer o estudo sobre todas as heresias aprofundados, que a gente ficaria só em uma. Mas a questão central da missa, e até eles chamam assim, é a Eucaristia, né? É aquele momento em que o leigo, a comunidade, ela toma parte no corpo. Tem muitos problemas, mas o mais sério deles é esse, que a gente vai mencionar, mas segura aí. A não centralidade das escrituras, inclusive isso se refere até em como a Bíblia é vista, o aparato ritualístico, né, todos aqueles símbolos que eles têm de fé, né, que são considerados sagrados, e todo momento de adoração sendo oferecido pela liderança eclesiástica, não pelas pessoas que integram o ajuntamento de fiéis. Mas o principal
problema é a Eucaristia. A palavra tem origem na ideia de ação de graças, mas para o católico é o momento do domingo, como se ele fosse no culto cear. Não, eu estava vendo uma outra coisa aqui. Ah, tá. Eu achei que você ia fazer uma observação. Mas eu ia fazer uma observação. Entretanto, o significado doutrinário da Eucaristia, olha o problema aqui, é uma constante repetição do sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, quando uma missa é celebrada, o que está acontecendo ali, para a mente e o coração daquelas pessoas, se elas compreendem ou não, o padre está promovendo isso, é a compreensão de que Jesus está morrendo de novo. Entendeu? Jesus está morrendo, toda a missa Jesus morre novamente, tá? E essa é um elemento doutrinário de fé. Eu creio, por exemplo, que Jesus morreu e ressuscitou. Eles acreditam que toda a missa Jesus morre novamente, tá? Avancemos aqui para a gente poder fechar esse tópico e entender isso, né? Em sua interpretação, a hóstia se transforma no corpo de Jesus e pode ser adorada. Não é à toa, e você vai ver isso de maneira muito emblemática, que o padre ele levanta a hóstia, né? Ela é reverenciada, porque aquilo, né? A hóstia é Cristo, tá? A hóstia... né? Exato. A hóstia, o corpo, né? Eu me refiro, aquilo ali é Cristo, é igual a Cristo, é a transformação da substância, por isso que chama-se transubstanciação. Até o momento anterior da missa é hóstia, naquele momento aquilo vira o corpo. Então eles realmente acreditam que estão comendo o corpo de Jesus fisicamente para tomarem parte. Pode morder. Exato. Senão Jesus vai dizer, ai, misericórdia, né? Né? Engolir. Eles acreditam que naquele momento eles estão tomando parte do corpo de Cristo. Jesus está entrando, né, na vida deles. Acompanhem comigo aí no material. A hóstia é o corpo literal de Cristo. Se alguém está tocando na hóstia, está tocando em quem? Em Cristo. Exato, né? Estão tocando. Essa ideia não encontra nenhum amparo escriturístico, né? O problema mais sério é a percepção da morte recorrente de Jesus. Isso é um absurdo, isso é uma afronta às sagradas escrituras, ao próprio sacrifício de Cristo, né? Esse é um absurdo sem tamanho. Então imagine, se você está numa missa, o que é que você está proclamando com a sua vida? Você está acreditando, você está lá, fisicamente você está validando o quê? Que Jesus está morrendo de novo. Ou seja, você está dizendo que Jesus não é suficiente, que o sacrifício do Cristo não é suficiente, que o seu sangue derramado não é suficiente. Isso fere a divindade de Deus, isso fere a pessoa de Cristo, isso fere o sacrifício de Cristo, isso fere todo o arcabouço doutrinário que nos explica o perdão dos pecados, o que Cristo fez de maneira definitiva e absoluta ao morrer por nós e garantir a nossa salvação, né? O livramento que tivemos. Então assim, é uma coisa que deve ferir a nossa alma, a nossa existência, irmãos. Como é que você vai numa missa? Como é que você vai participar de um negócio desse? E aí às vezes, eu preciso fazer o fechamento agora que já são 10:02. A gente tem dificuldade de entender quando Paulo em Gálatas fala. A assertividade que Paulo coloca é maldição. É maldição. Maldição. Quando você age assim, você está sob a maldição do pecado. Você não compreendeu nada do evangelho. Aquilo não é cristianismo. Não tem nada de evangelho ali. Ali foi usado o cristianismo e diluído.
e diluído, até ficar como aquele suco Tang, sabe? Que você tinha na merenda da escola, 5 litros de suco para uma colher, né? 5 litros de água para uma colher de suco, né? Você vai assim, tem um nome aqui, né? Tem uma coisa aqui, aquilo não é evangelho, irmãos. Ou aquilo, eu preciso dizer com muita clareza, aquilo não é evangelho, não há evangelho, não há. Não há, enquanto eu não estou falando dos católicos em si. Pode ser que algum irmão lá, dentro de si, esteja lá, ele pensa em Deus, ele está num processo de arrependimento, né? Compreendendo essa graça. Claro que pode. Mas enquanto instituição, não há evangelho. A Igreja Católica não revisou nenhuma dessas posições, muito pelo contrário. Recentemente, por exemplo, reafirmou a posição de que os leigos não devem buscar o ensino, o estudo, a leitura livre das Escrituras. Isso é um absurdo sem tamanho, isso é heresia, é anátema, é maldição, não é evangelho, não há cristianismo, não há Cristo ali. Não há Cristo. Não há Cristo. Eu não tenho nenhum problema de dizer não há Cristo. Não há Cristo, irmãos. Não há. Vou dizer mais uma vez para ninguém ter dúvida, tá? Não há Cristo. Aquilo é maldição. Pessoas que estão ali estão sendo levadas ao engano, ao inferno. Quando alguém escuta uma missa, o Papa, ele não está sendo levado para perto de Deus. Ele está sendo levado para perto de Satanás. E essa deve ser uma preocupação para que a gente entenda a necessidade de explicar as Escrituras. Eu vejo que nesse sentido, muitos cristãos são muito imaturos, porque fica entrando em embates para tratar de coisas, sabe, criar confusões. Não é a questão, é pregar o evangelho, é explicar a pessoa de Cristo. Toda vez que eu vejo alguém falando com um católico romano, eu vejo que vai falar de Maria. Tem que falar de Maria mesmo, no sentido de explicar o que a Bíblia diz. Mas, cara, a pregação do evangelho não é sobre eles não terem ídolos. A pregação do evangelho é sobre eles querem Cristo. O resto vem depois. Percebe? Crer em Cristo, no que Cristo fez, na absoluta redenção dos nossos pecados no Senhor, no derramamento de Cristo que foi eficaz. Imagina que é uma pessoa que está na Eucaristia, ela está lá e ela não entende que está lá, está dizendo assim, não, Jesus não morreu suficiente não. São quantos anos já morrendo aí? Né? Jesus não morreu o suficiente, ele precisa morrer de novo hoje. O que ele fez não foi suficiente, ele morre de novo. Você percebe isso? Explica o evangelho, lê lá o que está em Hebreus, lê lá o que está nos evangelhos em 1 Pedro, lê lá o que está em Efésios capítulo 1, o como Jesus nos abençoou e a operação para levar a crer, aí é com o Espírito Santo. A gente vai precisar ficar por aqui, eu sei que tem irmãos que querem falar. Se vocês desejarem, venham às 5 horas, tá? Que a gente vai falar novamente. Mas a gente volta na semana que vem, fechando o assunto da missa, que tem mais assunto pra gente falar, e entrando nos livros, que a gente vai falar ainda. Livros apócrifos, papado e o mariocentrismo, tá? O assunto mais longo, inclusive, é a questão do mariocentrismo, tá bom? Esse é o assunto mais longo. Mas na semana que vem nós continuamos, amém? Amém. Muito bom? Amém. Na semana que vem a gente volta, tá? Estejam aqui. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, pela compreensão. Guia-nos para que nós cada vez mais sejamos instruídos a respeito de todas as coisas e possamos proclamar o teu evangelho, Senhor. Sejamos assertivos na defesa da fé. Obrigado por tudo e pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo, irmãos. Até mais tarde ou semana que vem.